Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor. Boa noite, Plínio, irmã Ana, Giovanni, Tati, lá do Jardim Fortaleza, Arielle, irmã Sandra, Raquel. Deus abençoe cada um de vocês que tem chegado aí para esse encontro semanal, ou seja, as terças, quintas. E nós estamos aqui juntos para, mais uma vez, meditarmos aí na palavra do Senhor. Deus abençoe, boa noite. Sérgio Taveira, Deus abençoe, meu querido. E nós vamos aí aguardando que alguns outros cheguem para mais um tempo que nós teremos aqui juntos, meditando na palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem acompanhado aí as nossas transmissões e que tem abençoado o meu coração, e eu espero ter também contribuído na vida de cada um dos irmãos, ok? Irmã Vera, Felipe, irmã Cileide, Deus abençoe. Nós vamos caminhar mais um pouco na palavra do Senhor. Antes disso, vamos fazer a nossa oração costumeira, lembrando sempre de agradecer a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos, apesar que separados, mas podemos compartilhar desse tempo. Findamos mais um dia que o Senhor nos guardou e que o Senhor tem cuidado de nós. Então nós queremos ter aqui uma oração de gratidão e também colocando diante do Senhor os nossos anseios, nossas necessidades, os nossos desejos, e eu quero louvar a Deus aí pela sua vida. Confesso aos irmãos que já estamos aí meio que cansados aí dessa lida, mas firmes aí naquilo que Deus tem programado e projetado para nós, e estamos aqui para fazer a vontade dele, ok? Vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Pastor José Carlos Guimarães, missionário, Deus abençoe por estar conosco. A Ana está dizendo aí que é a nossa 20ª live. A Ana está aí cronometrando. Deus abençoe, Ana, aí pelo seu cuidado. Nós vamos orar, meus irmãos. Aí onde você está, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Deus de amor, Deus de graça, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, na dependência do Teu Santo Espírito, e eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um dos Seus filhos que estão me ouvindo nesse instante e aqueles que ainda ouvirão depois. E eu quero, nesse início, primeiro expressar ao Senhor a minha gratidão e pedir perdão, porque muitas vezes nós deixamos de reconhecer a sua soberania, o seu poder diante de tudo e de todos. E reconhecermos que todas as circunstâncias estão de acordo com o teu querer. E eu quero te louvar, porque o Senhor é Deus fiel, fiel à sua palavra, Deus que não muda nas suas promessas. E como é bom sabermos que o Senhor cuida de nós. Então acalenta os nossos corações, momentos turbulentos e com tantas vozes, mas nós queremos
ouvir a voz do Senhor. Então que o Senhor alcance os nossos corações e derrame graça sobre as nossas vidas. E fala aos nossos corações desta noite e nos enche do teu poder. Ser com cada necessidade que os meus irmãos possam colocar diante do Senhor agora, com cada sentimento, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, para que possamos prestar ao Senhor um culto agradável. Nos dê discernimento diante da tua palavra, nos dê sensibilidade para ouvirmos a tua voz e que as nossas decisões sejam todas elas submetidas ao teu querer e à tua vontade. Te louvo por tudo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, nós estamos caminhando aí no livro de Êxodo e falamos na terça-feira com respeito à batalha que houve ali em Refidim. E continuamos, e eu quero chamar a sua atenção hoje para Êxodo capítulo 19. Nesse texto, o povo vai de Refidim ao Sinai, e eu quero meditar um pouco com os irmãos em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Diante de tantas complicações dessa vida, eu não sei você, mas aqui e ali a gente se pega fazendo alguns compromissos com Deus. Alguns podem usar essa palavra compromisso, outros podem usar a palavra promessas, pacto, ou não sei que palavra que você pode usar, mas aqui e ali nós nos pegamos, principalmente em situações difíceis, às vezes fazendo algumas promessas para o Senhor. Irmãos, e como é bom sabermos que Deus é misericordioso. E antes de chegar nesse texto, no meio do caminho, você vai encontrar a chegada de Jetro, o sogro de Moisés, trazendo sua família para encontrar-se com Moisés. E nesse encontro, você vai também perceber que Moisés está se desgastando e Jetro dá um conselho, e nós conhecemos a história. E Moisés toma aquele conselho e aquilo funciona. Mas no decorrer disso, nós vamos chegar aqui no Monte Sinai, onde Moisés vai receber a lei do Senhor. E eu quero ler com vocês aqui um bloco e trazer uma aplicação para nós hoje à noite, que deve nos alertar a termos um cuidado, principalmente em momentos difíceis, ou quando saímos de um momento delicado, ou quando usufruímos de uma bênção do Senhor, nós somos tentados muitas vezes a fazermos promessas e depois não cumprirmos essas promessas. Eu tenho muito cuidado com isso. E esse texto me chama a atenção. Então, lá em Êxodo capítulo 19, eu quero ler com vocês a partir do versículo 3. Êxodo 19, a partir do versículo 3. Diz assim: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas:
vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Irmãos, eu quero destacar alguns pontos aqui para nós hoje à noite. E alguns destaques específicos até para mim. Primeiro destaque aqui é que Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo, e aqui eu quero frisar essa frase: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Ou seja, Deus separou um tempo aqui para dizer a Moisés o que ele deveria dizer ao povo. E aqui eu quero abrir o primeiro parêntese. E esse primeiro parêntese é especificamente, no primeiro momento, para mim, como pastor, para você como líder, para você como obreiro do Senhor. Aqui nós temos um primeiro detalhe. Deus chamou Moisés e disse a Moisés o que ele deveria dizer ao povo. Moisés aqui tinha uma responsabilidade. Moisés aqui tinha que falar ao povo aquilo que Deus designou. Não era o parecer de Moisés, não era o que Moisés pensava, não era o que ele achava, não era a sua interpretação, não era uma paráfrase, não. Deus disse: venha aqui e eu vou lhe dizer o que você deve dizer ao povo. Irmãos, nós vivemos dias onde as pessoas estão querendo dizer o que Deus não disse. E outros estão omitindo o que Deus disse. Pregar a Bíblia, falar da Escritura, não é tarefa fácil. Você com certeza vai ter muita inimizade quando você começa a falar somente o que Deus disse. Dizer a palavra, anunciar a palavra, não vai te trazer bons momentos. Observe que quando Deus chama Moisés, Deus disse a Moisés: eu vou lhe dizer. E é interessante, no mesmo versículo 3, quando o Senhor diz: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Ou seja, Moisés, ouça o que eu vou te dizer e você deve dizer isso. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, onde muitos crentes não querem ouvir o que Deus está dizendo, querem ouvir aquilo que vai acalentar o seu ego, sua vontade. Nós encontramos hoje, infelizmente, líderes, obreiros, pregadores que estão escolhendo o que é que vai trazer aquela
paz às pessoas e buscando textos e distorcendo textos para que as pessoas sintam-se confortáveis. Ouvi uma vez algo que me chamou a atenção. Que nós estamos saindo dos nossos cultos tão confortáveis que nem parece que foi Deus que falou conosco. Porque cada culto, ao sermos confrontados com a palavra, nós deveríamos sairmos chorando de cada culto. Mas o problema é que muitos pregadores não estão mais fazendo isso que Deus disse. Muitos não estão falando o que Deus disse. Ah, pastor, mas Deus não faz mais dessa forma. Deus não chama mais alguém e fala no ouvido. Não, mas Deus deixou a sua palavra escrita e ela não pode ser adulterada. Ela tem que ser anunciada da forma que está escrito. Então, o primeiro detalhe que eu quero trazer para mim especificamente e para vocês hoje à noite é que vocês e eu nunca devemos ficarmos chateados quando a Escritura é exposta, porque ela é a palavra de Deus. Então, a primeira regra que Deus coloca aqui para Moisés, para esse povo, é dizer a eles, justamente o que Deus queria que fosse dito. E qual é a mensagem que Deus manda Moisés falar? Observe. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Mais detalhes fantásticos nesse texto. Talvez se fosse alguns dos nossos líderes hoje, iam começar uma DR com Deus, porque Deus não diz aqui o que é que Moisés fez. Deus diz aqui, Moisés, fale ao povo, vocês viram o que eu, Deus, fiz no Egito. Vocês viram como eu, Deus, transportei vocês. Vocês viram como eu, Deus, os trouxe para junto de mim. Deus, quando entrega essa mensagem para Moisés passar ao povo, Deus não permite a ação humana. Deus se coloca como agente total de tudo que aconteceu na vida daquele povo durante aquela travessia no deserto, até aquele ponto de chegar ali ao Monte Sinai. E aqui nós temos um outro problema. Porque, infelizmente, as pessoas não querem que o poder de Deus apareça. As pessoas querem que elas apareçam. Irmãos, eu não sei vocês, mas a nossa igreja deve estar ciente disso, de quantas pessoas que saem de algumas igrejas e que vão embora, e que em algumas conversas é visível quando se pergunta às pessoas, mas o que aconteceu? Ah, eu não fui valorizado naquele lugar. Ninguém nunca valorizou o que eu fiz ali. Eu dediquei a minha vida. Olha que diferença. Olha o que é que Deus diz para Moisés. Vá lá e diga ao povo o que eu fiz. E Deus detalha. Ele diz, diga ao povo, vocês viram que eu transportei vocês sobre asas de águias. Eu trouxe vocês para junto de mim. Foi eu quem fiz vocês saírem do Egito. Fui eu. Irmãos, tem uma coisa que Deus nunca vai dividir com ninguém, é a sua glória. Nunca. Então eu e você, se em algum momento Deus resolver nos usar para alguma coisa, a nossa oração tem que ser sempre a mesma: que Ele apareça e que eu diminua. Essa é a proposta que Deus faz a Moisés.
Deus disse para Moisés: desça lá e diga ao povo tudo que eu fiz. Eu fiz. Então, irmãos, acalenta o seu coração hoje à noite e glorifique ao Senhor por tudo que Ele está fazendo. Mas, pastor, tem tanta coisa ruim acontecendo, não importa. Porque para o povo de Israel, eles estavam bem, porque eles estavam do lado certo. Mas para o povo do Egito e outros povos que vamos ver mais para frente, foi terrível. Então, lembre-se, eu já falei aqui de 2 detalhes. O primeiro detalhe é que Deus diz a Moisés que ele deve falar ao povo aquilo que Deus disse e não o que ele queria falar. E aí nós temos que pensar e aprender com isso. Segundo detalhe é que Deus diz para Moisés falar para aquele povo tudo que Deus fez e não Moisés. Não interessa que o homem apareça. Então a minha oração e a sua hoje à noite é que diminuamos cada vez mais. Mas continuemos. Temos mais detalhes interessantes aqui. Porque o Senhor agora, Ele continua falando e Ele diz: agora, veja, versículo 5, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Terceiro detalhe que encontramos nesse texto, quando o Senhor diz: se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Qual era o momento desse povo aqui? Um momento de êxtase, um momento de total alegria, um momento de graça. Ao olhar para trás, e quando Deus lembra tudo aquilo que o povo passou e como Deus cuidou deles, eles estão assim com Deus. E Deus diz para eles: vocês precisam me obedecer. E aqui tem um outro detalhe, irmãos. É interessante como essa tradução aqui diz: se me obedecerem fielmente. Fielmente. Estava conversando com uma pessoa hoje, dizendo que essa pandemia, quando a igreja voltar, a igreja vai revelar 2 coisas. Primeiro, que você que está me ouvindo não deve ser tão bobinho ao ponto de achar que todo mundo, membro das igrejas, estão acompanhando todos os cultos, todas as lives, todos animados, buscando a programação da igreja. Vocês não estão iludidos com isso, né? Porque eu não estou. Poucas pessoas estão acompanhando tudo. Poucos estão envolvidos no ministério. Então, primeira surpresa é que alguns não vão voltar. As pessoas que eram dependentes do prédio, do culto presencial, dependentes das migalhas que caem do púlpito na pregação de domingo, dependentes da programação da igreja, essas pessoas estão perdidinhas. Porque elas não conseguem viver sem alguém esticando elas, carregando nas costas. E alguns vão ficar pelo caminho, não vão voltar. Mas louvado seja Deus que a segunda surpresa é que pessoas estarão procurando uma igreja quando terminar tudo isso, seja através de você ou através de outros, porque foram alcançados por essa palavra. Então, esse versículo usa uma expressão interessante: aqueles que me obedecerem fielmente. E esse é o momento onde a fidelidade de muito crente está sendo provada.
Esse é o momento que a sua e a minha fidelidade está sendo provada. Porque não tem ninguém para me arrastar, não tem ninguém para me empurrar, não tem aquele horário fixo. E aí, eu posso fazer o que eu quiser. Por isso, o Senhor, conhecedor de todas as coisas, usa uma expressão interessante, né? Aqueles que obedecerem fielmente. Não é só obedecer. Não é aqui e ali, mas é uma fidelidade. E ele usa uma outra expressão. Ele diz, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. E é lógico que aqui o Senhor está falando com o seu povo, a nação de Israel, mas ele usa uma outra expressão. Ele diz, vocês são para mim um reino de sacerdotes. É lógico que estão falando aqui especificamente para o povo de Israel, mas hoje eu e você podemos glorificar ao Senhor, porque nós também somos tesouro desse Deus. Fomos comprados, alcançados pela graça, preço de sangue. Jesus morreu por mim e por você, e nós também pertencemos a esse Deus. Nós que somos, que Ele nos chama nessa palavra de povo santo, povo escolhido, sacerdócio real, somos nós também. E isso deve encher a mim e a você de alegria, porque nós também somos um povo de Deus. E qual é a conclusão disso? Veja o versículo 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo. E olha que detalhe aqui na minha, pelo menos nessa tradução, não sei como é que está na sua, mas diz assim, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhe havia mandado falar. Lhes expôs tudo o que o Senhor mandou que ele falasse. Eu e você não temos a liberdade de falar no nome de Deus aquilo que ele não disse. Por isso, a real necessidade de usarmos a Escritura. É só o que está aqui. É isso que nós precisamos. Que é o que Deus disse. Mas lembre-se, qual era o estado emocional daquele povo? No auge. Qual era o estado psicológico daquele povo? No auge. E quando Moisés relata, Deus lembrando tudo o que tinha feito, eles estão vibrando. E ao vibrar, e aqui é a minha conclusão hoje à noite, ao vibrar, olha o que eles disseram, e aí onde entra o meu e o seu cuidado, porque no decorrer do livro de Êxodo que estamos estudando, ou meditando, ou fazendo devocional, a palavra que você quiser usar não tem problema, a gente vai ver que isso aqui não vai funcionar. Porque olha o que o povo diz no versículo 8. Observe. O povo respondeu unânime. Aqui já tem um problema. Porque nem todo mundo na obra de Deus tem a mesma fidelidade. Encontrar unanimidade no meio do povo é complicado. Mas o povo estava no auge. E aí eles dizem o quê? Responderam unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. É isso mesmo. Você que conhece a história do povo de Israel, é isso mesmo. Calma. Mais para frente nós vamos ver que isso aqui eu acho que não funcionou muito bem. Eu não sei quais são as promessas que você está fazendo quando terminar tudo isso. Mas não se esqueça de um detalhe. Deus conhece o seu coração. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem algumas pessoas
que eu vejo no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, e as pessoas começam a escrever textos de quanta saudade está da igreja. E eu fico pensando, mas como assim? Porque eu começo a lembrar que essas pessoas não estavam na igreja. Pessoas, como eu tenho saudade dos cultos de oração, mas ela não vinha no culto de oração. Pessoas que estão expondo por aí textos enormes falando da sua igreja, mas ele nunca se envolveu em nada da sua igreja. Ou melhor, como temos estudado, nunca nem foi igreja. Irmão, eu quero chamar a sua atenção, como tenho chamado a minha atenção olhando para esses textos. Cuidado com as suas promessas. Cuidado. As pessoas prometem muito. Deus, se o Senhor me abençoar com esse emprego, eu vou ser fiel ao Senhor nos meus dízimos, em minhas ofertas. Senhor, se o Senhor me abençoar com tal coisa, eu vou ser... Senhor, se o Senhor me der um serviço que não precisa trabalhar no domingo, eu vou dedicar isso ao Senhor. E aí você pode usar N exemplos que você conhece, ou que você já falou, e eu também já falei. Mas sabe o que eu tenho aprendido aqui? É que esse povo, que disse que ia fazer tudo o que o Senhor ordenou, nós vamos ver mais para frente, que eles não fizeram. E nós podemos aplicar isso em nossas vidas. E tomarmos algumas decisões diante de Deus, com firmeza. Dizendo, Senhor, me ajude a cumprir aquilo que eu tenho prometido. E observe que antes de falar isso, Deus relembrou o que ele já tinha feito. E eu não preciso e nem posso relembrar a você o que Deus já fez na sua vida. Mas o Espírito Santo me lembra todos os dias o que Deus já fez na minha vida. E me incentiva e me anima a fazer mais e mais e mais para Ele e por Ele. Por Ele. Por gratidão. Irmãos, a gente faz tudo na obra de Deus por gratidão por aquilo que Ele já fez. E é isso que Deus pede a esse povo. Ele diz tudo o que fez e diz para eles, me obedeçam fielmente. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer a nossa obediência, a nossa fidelidade, porque o restante Ele faz. Assim como Ele fez com esse povo, assim como está fazendo com a gente, assim como está nos guiando, nos guardando, Ele continua fazendo. E o que Ele requer de nós? Fidelidade. Eu quero incentivar você hoje à noite a olhar para o seu coração, para a sua vida e fazer uma oração como eu tenho feito e dizer para Deus, me perdoe. Eu quero mudar nisso, eu quero mudar naquilo, eu quero crescer, eu quero obedecer, eu quero ser fiel ao Senhor, mas eu preciso da sua ajuda. E Deus, Ele está lá. Como foi com esse povo? Você vai ver mais para frente, está lá. Porque esse Deus, Ele é fiel à sua palavra. Então guarda isso hoje à noite. Os detalhes desse bloco são interessantes. Primeiro, nós temos que falar o que Deus quer que fale. Ou seja, o que está na sua palavra. Não é a minha vontade, o que eu acho, minha interpretação. Não é isso. Sua palavra. Segundo, nós precisamos lembrar o tempo inteiro o que Deus fez por nós. E o que Deus fez não é o pastor, não é o irmão, não é o amigo, é o que Deus fez. Nós somos instrumentos, apenas isso. Então esse é o segundo detalhe. Deus disse para Moisés, fale o que eu fiz. Terceiro, quando Deus fala isso, quando Moisés, fala isso para o povo, esse povo, Deus o chama de escolhido e diz, se vocês me obedecerem fielmente, é isso que Deus requer de nós, obediência. E quarto, para você não esquecer hoje à noite, cuidado com as suas promessas. Porque Deus, Ele conhece os nossos corações.
Então fica essa palavra de devocional hoje à noite, esses 4 pontos específicos nesse texto que salta aos nossos olhos, e que Deus nos ajude. E eu quero convidar você a pelo menos ter 2 elementos em sua oração hoje à noite. Primeiro, agradecer a esse Deus, porque Ele é misericordioso, gracioso e ainda investe e cuida de nós. Então esse ingrediente, gratidão, precisa constar na sua oração hoje à noite. E o segundo ingrediente da sua oração hoje à noite é um pedido de perdão. Se é que você tem o mesmo problema que eu, se você é pecador igual a mim, que quantas e quantas vezes pecamos contra o Senhor, todo dia. Então se você está nesse patamar, pede perdão ao Senhor e que Ele nos ajude nessa caminhada. E nós vamos aprender mais ainda, andando aqui no livro de Êxodo, em nossas devocionais. Luz para o meu caminho é o tema, por isso estamos caminhando nas Escrituras. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe. Nós vamos orar nesse instante. E eu convido você a fazer a sua oração aí, onde você está. Coloque diante do Senhor, primeiro, a sua gratidão. E depois, perdão, Senhor. E depois, me ajude, Senhor. Isso nós precisamos fazer. Senão, nada disso que foi lido aqui terá efeito se nós não tomarmos decisões. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Deus de amor, Deus de graça, eu te louvo pela tua fidelidade. Eu quero externar ao Senhor hoje à noite, aplicando esse texto em minha vida, externar ao Senhor a minha gratidão. Oh Deus, obrigado porque o Senhor não desiste. Obrigado porque o Senhor é fiel ao Senhor mesmo, é fiel à sua palavra. Então receba, Senhor, a minha gratidão juntamente com os meus irmãos. Senhor, me perdoe em nome de Jesus, se em algum momento eu tenha falhado com a minha palavra com o Senhor. E me ajude, ó Deus, por favor, a me manter firme naquilo que eu tenho prometido e me manter firme nessa fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça, e que tantas coisas se levantem, não importa, Senhor, o que eu prometi, eu vou cumprir. Eu quero ser fiel, me ajude nisso. E essa oração, ó Deus, eu também estendo aos meus irmãos nesta noite. Obrigado pela tua palavra, nos ajude a sermos fiéis a ela, a vivermos de acordo com essa palavra. Nos ajude, ó Deus, a não buscarmos glória própria, mas sim dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Também nos ajude, Senhor, a relembrarmos cada dia que nós somos teu povo, escolhido, comprado pelo sangue do teu Filho, sacerdócio real, e sendo teu povo, ó Pai, nos ajude a viver como tal, que as nossas promessas feitas ao Senhor sejam promessas, compromissos, votos, em que nós vamos honrar por causa do teu nome. Nos ajude, meu Pai, e nos abençoe. É a minha oração que eu faço por mim e por todos os meus irmãos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, passamos um pouquinho do horário hoje, mas também começamos atrasados, né? Me desculpa, a gente sempre tenta ficar aí nos 30 minutos, mas que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua presença em mais uma live. Domingo, às 9h30 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos falando sobre disciplina bíblica. E logo após a nossa live da EBD, às 11 horas, a nossa classe de integração estará tendo aí a primeira aula aí pelo Google Meet, e confiando que vocês estarão lá e que nós vamos aprender juntos na palavra de Deus. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Um grande abraço.